Olá, seja muito bem-vindo ao programa Alesp Conecta de hoje. Vamos falar aí que o governo prorrogou o período de suspensão dos contratos de trabalho e redução salarial em tempos aí de pandemia da Covid-19. O decreto que foi publicado no Diário Oficial no dia 15 de julho é o 10.422. Para falar sobre o assunto, a gente conversa com a doutora advogada trabalhista, doutora Pamela Giraldelli Mota. Doutora, seja muito bem-vinda a esse Alesp Conecta, tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora, para a gente fazer um resgate aí, poder explicar de forma didática para o telespectador que nos acompanha aqui na Rede Alesp, durante o início da pandemia teve aí a medida provisória 936 que regulamentou a suspensão dos contratos de trabalho. Então vamos explicar para quem passou por isso, teve o contrato de trabalho suspenso, para as pessoas também que usaram desse benefício do governo, como ficou toda a situação, e também as pessoas que ainda precisam usar dos efeitos desse decreto. Então é interessante que a gente seja bem detalhista e explique primeiro como funcionou a MP. Bom, a MP ela foi editada, no dia 1º de abril de 2020, que é a MP 936, e ela foi muito aguardada, pelos empresários de todos os setores, porque ela acabou possibilitando tanto a suspensão quanto a redução da jornada de trabalho, E esses são princípios, basilares do direito do trabalho imutáveis, ou seja, você não pode reduzir salário, você não pode reduzir jornada de trabalho, nada que prejudique o trabalhador. Então essa MP ela acabou sendo muito aguardada, porque de acordo com o cenário atual que nós temos, iria possibilitar um fôlego para as empresas, E com isso, a MP ela tinha sua validade, E no último dia 6 de julho de 2020, ela foi convertida em lei, tá? Que é a Lei 14.020. De acordo com essa lei, então, vigente, a redução proporcional da jornada e salário, ela passou a ser de 90 dias, conquanto a suspensão do contrato de trabalho passou então a ser de 60 dias, sendo que no caso a suspensão do contrato de trabalho ela pode ser fracionada por até 2 períodos de 30 dias. E a questão da suspensão ou redução salarial, ela é uma legislação muito detalhada, com muitos detalhes, e ela leva sempre em consideração a faixa salarial do empregado que se quer ter ou a redução ou a suspensão do contrato do trabalho, e inclusive em algumas outras hipóteses leva também em consideração a receita bruta da empresa, Inclusive isso até para fins de subsídio do governo para os ajustes desses instrumentos, seja da redução ou da suspensão. Agora, doutora, vamos chegar agora diretamente ao decreto. O que mudou nesse decreto que foi assinado aí recentemente, no dia 15 de julho, sancionado aí pelo presidente da República, doutora? Perfeito. O decreto ele estava sendo muito aguardado, porque ele prorroga basicamente os prazos aí de suspensão e redução. Então, antes na lei, nós tínhamos aí uma previsão máxima de redução de jornada e salário pelo prazo de 90 dias. Agora, com o decreto, ele ampliou um pouquinho mais esse prazo de redução de jornada e salário por mais um período de 30 dias, limitando ao máximo o período total aí de 120 dias. Com relação à suspensão contratual, antes, com a lei em vigor, nós tínhamos aí uma limitação máxima de 60 dias para suspensões, e agora, com o decreto, isso foi prorrogado por um prazo por um prazo adicional de 60 dias, totalizando também prazo máximo de 120 dias. Prazo máximo de 120 dias, perdão.
Uma outra coisa interessante que esse decreto trouxe é também uma prorrogação na modalidade combo, que eu gosto de denominar assim. Então, antes na lei 14.000 na 14.020, você poderia utilizar a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho pelo prazo máximo de 90 dias, tá? Isso era uma previsão contida no artigo 16 da lei. E agora, também, nesse combo, foi adicionado um prazo, né, de prorrogação de 30 dias. Então, até na utilização desse combo, também o empregador vai poder utilizar aí essa prorrogação, sempre limitada ao prazo de 120 dias. E, além disso, tirando essas questões de extensão e prorrogação, né, desses prazos, o decreto ele acabou também adicionando a concessão de mais um mês do auxílio emergencial, tá? Que é aquele auxílio de R$ 600, que é concedido àqueles empregados admitidos pelo contrato intermitente até o início da vigência da lei. E um ponto peculiar que às vezes pode causar um certo frisson aí na sociedade é que no artigo 7º do decreto, o Poder Executivo menciona que esses benefícios somente serão quitados caso haja previsibilidade orçamentária. Até agora não se teve notícias em nenhum momento sobre ausência de disponibilidade orçamentária. Mas isso é um ponto aí que tem deixado todo mundo em alerta, porque o que aconteceria caso o governo não conseguisse subsidiar os benefícios. Mas até agora isso é só um ponto a ficar de atenção. Agora, doutora, vamos falar na prática, né? O trabalhador. Vamos pegar primeiro o exemplo do trabalhador. Um exemplo, o trabalhador que ganha R$ 2.000. Como funciona a situação dele na prática? O que ele perde? Aí nós vamos analisar. Ele trabalha menos? Sim ou não? Ele vai perder o tanto do salário? O governo vai restituir até quanto? Eu gostaria de pegar esse exemplo para que a gente explicasse de forma didática para o telespectador. Bom, o trabalhador, efetivamente, ele acaba tendo uma certa redução aí do seu ganho, né? Teria que ver, no caso desse trabalhador que ganha R$ 2.000, o percentual que a empresa utilizou para fins de redução do seu salário ou suspensão do contrato de trabalho, tá? Mas basicamente o que o governo tentou fazer é evitar ao máximo que essas reduções tragam impacto, mas de fato a gente acaba tendo aí um mix de auxílio, né? Tanto do empresário quanto do empregado e do governo entrando aí, cada um com a sua parte, para evitar que essas perdas elas aconteçam. Então, seria interessante analisar, né, a redução nesse contrato aí de R$ 2.000, se fosse uma redução, por exemplo, de 25%, que é um dos percentuais perdão, que a lei permite, a redução ela acabaria não sendo tão impactante, diferentemente daquele empregado que tem uma remuneração um pouco maior, né, aí ele acaba perdendo mais. Entendi. E para o empregador, para o dono do negócio, né? Quais os benefícios de poder suspender? Porque eu tenho casos aí que eu tenho analisado, que tenho conversado com alguns empresários, é meio que protelar a situação. Funciona dessa forma mesmo? Pode ser uma protelação, pode ser um respiro, né? Isso varia também de acordo muito com o negócio, né? Teve negócios durante essa pandemia que se esperava não fosse prosperar e de repente no meio do jogo as coisas voltaram. Então tem empresas que estão se adaptando muito bem a essas reduções, a essas suspensões de contrato de trabalho e até mesmo as previsões que a própria lei traz, né? E todas as medidas que o governo tem implementado com relação a essa situação de pandemia,
onde as empresas acabam, por exemplo, se numa situação de redução de salário, suspensão de contrato de trabalho, a folha de pagamento do empregador, ela acaba sendo reduzida e, consequentemente, todos os tributos que são incidentes na folha de pagamento, eles acabam também sendo reduzidos. Então, é uma maneira, né, de se obter aí uma otimização da sua folha de pagamento, do seu caixa, porque hoje primordial nas empresas é a manutenção do fluxo de caixa diante de toda a situação que a gente tem vivido. Agora, doutora, como é que fica? O trabalhador, ele pode não optar por essa situação ou, na verdade, ele não tem escolha? Olha, e já tive um caso que de um empregado, né, de um dos nossos clientes, que ele de fato optou por não fazer o acordo. Infelizmente, o empregador não tem como, né, mandar embora o empregado por justa causa ou algo nesse sentido. Ele efetivamente acaba se tratando de um acordo, uma negociação com o empregado. Então, a empresa tem que ir lá, tem que conscientizar o trabalhador, né, de que esse esforço que ele vai fazer, ele acaba, na verdade, não sendo importante só para ele, mas para toda a coletividade, né. Então, aqui a gente está falando em manutenção da empresa, em manutenção de toda uma economia. Então, é importante que cada um tenha a sua consciência e, olha, de todas assim que nós temos visto, de todas as situações, é difícil um empregado não concordar, mas pode ser que ele não concorde sim, e infelizmente a empresa não tem argumentos ou artifícios para fazê-lo com que ele acabe aceitando isso, ou forçar o empregado a aceitar. Agora, na prática, quanto o empregado ele vai ter reduzido do seu salário? Eu digo porque o empregador ele pode descontar uma porcentagem, é 30%, se eu não me engano, né? Mas no bolso do trabalhador, o que isso reflete? Porque eu sei que o governo está dando um subsídio, né? Bom, a perda salarial para o empregado nessa faixa salarial, mediante subsídio do governo, ela acaba sendo mínima, né? E o subsídio do governo, ele é feito e calculado com base nos valores do salário mínimo. Então, se a gente olhar, né, numa perspectiva generalizada, a perda que o trabalhador tem nessas situações, ela acaba sendo de no máximo 10%. Lembrando que nessas situações de redução de jornada e salário, todos os benefícios do empregado eles acabam sendo mantidos, tá? Em regra, nessas situações, geralmente onde as empresas acabam reduzindo um dia de trabalho, que é o que mais corriqueiramente se tem visto, né, na questão da redução, então você trabalha de segunda a quinta, acaba reduzindo a sexta, o que as empresas poderiam fazer, né? Reduzir aí o vale-refeição ou o vale-transporte, que é isso que, em tese, o empregado acaba perdendo, né? Ele não perde porque esses benefícios concedidos pelas empresas, elas seriam para a utilização em decorrência do trabalho. Então, a gente não pode falar numa perda para o empregado, mas é algo que acaba sendo retirado. Agora, doutora, é importante também a gente dar um cenário da Justiça do Trabalho nesses tempos de pandemia. Aumentaram as reclamações? Como tem sido o processo? Tem sido através de audiências online também? A demanda está parada? Como é o procedimento hoje na Justiça do Trabalho? Olha, a Justiça do Trabalho ela está bastante movimentada, né? Nós temos visto algumas ações relacionadas à Covid, sim, nas questões de irregularidade, de suspensão ou redução de salário, ou inclusive aí a concessão de algumas férias, e até algumas empresas, principalmente lá no início da situação da pandemia, onde elas acabavam obrigando os empregados a trabalharem sem a concessão dos EPIs, equipamentos de proteção individual ou coletiva, para que os empregados trabalhem com segurança, né? Mas hoje isso já está mais pacificado. Então, não se tem aí muitas notícias de ações judiciais relacionadas à Covid. Tem sim, obviamente, né? Sempre acontece alguma coisa, mas está tudo dentro da conformidade. E o judiciário ele continua trabalhando sim, os prazos continuam sendo publicados.
complicados, e as audiências, elas têm ocorrido de forma virtual, né? Basicamente e primordialmente, elas acontecem sem a instrução, que seria a oitiva de testemunhas, mas nós temos notícias também de que algumas varas, algumas comarcas e alguns juízes estão voltando, inclusive, né, para fazer as audiências com as instruções de testemunhas, tal como se nós estivéssemos lá no judiciário, numa sala de audiência. E a experiência conta aí que, basicamente, tem ocorrido tudo bem. É possível sim fazer, obviamente, tem alguma perda de energia, alguma indisponibilidade de acesso, mas o judiciário ele tem se mostrado muito flexível, se mostrado muito, como eu diria, aceitável com toda a situação, né? Não está sendo rigoroso a ponto de não comparecer, vou dar revelia ou confissão, algo nesse sentido. Então, o judiciário está muito colaborativo. Agora, outro ponto, né? O STF recentemente ele julgou aí a Covid-19 como, né, uma doença do trabalho. Como funcionou isso e como isso pode ser considerado uma doença do trabalho, doutora? Essa é uma questão que até os dias de hoje causa aí muita dificuldade no Polêmica. entendimento, muita polêmica, correto, obrigada. Bom, se você é um enfermeiro, né, basicamente você está ali dentro do trabalho, é difícil você comprovar aonde que você pegou a doença, porque hoje nós estamos falando de uma pandemia, né? Então, é necessário hoje que o empregado, né, ele acabe comprovando da onde ele contraiu a doença. Né? Então, muitos empregadores aí, eles precisam tomar muito cuidado com a questão de medicina, segurança do trabalho, porque eventualmente se ele acaba forçando o empregado à atividade, ou ele consiga aí comprovar ou demonstrar que a situação, que a contaminação pelo Covid se deu em decorrência aí do trabalho efetivamente, aí seria caracterizado, né? E a gente tem aquelas profissões que acabam estando em contato efetivo e direto com pessoas contaminadas, por exemplo, os casos de enfermeiros, médicos. Aí o nexo causal ele acaba sendo presumido, né, no caso da pessoa ser contaminada com o Covid. Mas fora isso, é necessário sim que haja a comprovação hoje do empregado da onde ele contraiu essa doença. E acaba sendo difícil, em toda essa situação que a gente tem vivido, comprovar que foi ali no ambiente de trabalho. Por isso é muito importante as empresas, né, ou até mesmo os empregados, exigirem que as empresas forneçam os equipamentos de proteção individual, como as máscaras, álcool em gel. É muito importante que as empresas sinalizem e eduquem os seus empregados também, né, e conscientizem eles de como se proteger, mantendo o distanciamento, não tossir de forma direta, tossir no rosto. Então, fazer todo esse trabalho aí de conscientização de saúde e segurança do trabalho. Agora, doutora, outro ponto que tem sido bastante discutido, eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu sou do grupo de risco, tenho 60 anos e não quero trabalhar. Porém, o empregador ele obriga que esse funcionário, então a pessoa é diabética, tem uma comorbidade e ela é obrigada a trabalhar. Existe algum recurso que o empregado possa usar ou não? Ele realmente ele depende do bom senso do empregador. Olha, o empregado efetivamente no grupo de risco, tá? A recomendação que se tem é que esses empregados sejam mantidos dentro de sua residência, das suas residências, e que façam o trabalho via home office, né? Então, seria importante que as empresas tivessem essa consciência e não obrigassem esses empregados de grupo de risco a se deslocarem para o trabalho. Tá? Caso isso aconteça, o que o empregado poderia fazer? Bom, primeiro, conversar com o seu superior, né?
sobre toda a situação e, eventualmente, caso seja obrigado, né, a nossa recomendação é procurar o sindicato da categoria para que o sindicato intervenha na situação, converse com a empresa, ou então que seria necessário aí a contratação ou conversar com o advogado para ajuizar uma ação, porque o empregado, ele infelizmente não pode colocar a sua vida em jogo em prol aí do trabalho, mas seria importante, né, ter toda as evidências concretas dessa impossibilidade, dessa situação de risco. Agora, doutora, é importante dentro desse conceito, né, da pandemia nós teremos uma consequência aí de muito desemprego no país, já estamos sofrendo isso e com certeza daqui para frente isso vai acontecer ainda mais. Você acha que as reclamações na Justiça Trabalhista vão crescer? Qual o cenário que a senhora vê no momento? Olha, antes da reforma trabalhista, né, as ações trabalhistas elas já vinham aí num ritmo acelerado. Com a reforma, muito se falou aí numa queda e numa baixa, e isso de fato acabou acontecendo apenas por um período, mas depois nós vimos que o número de ações acabou voltando, né? Penso que com a situação do Covid, né, dessa pandemia que nós estamos passando, no primeiro princípio, sim, a gente pode ter tido uma baixa, mas regularmente as questões têm voltado, e sejam relacionadas à situação de Covid, sejam relacionadas a situações normais. Então, o cenário, a princípio, é de que ele se mantenha inalterado, que as ações continuem acontecendo. Interessante, doutora. Agora, o que que no novo decreto, o que que foi convencionado, por mais quantos meses os empregadores eles podem lançar disso? Quando que pode, o que o decreto prorrogou? É importante a gente ressaltar isso. Sim, sim. Bom, o decreto ele prorrogou basicamente todos os prazos, tá, de suspensão ou redução do contrato de trabalho. Então, sempre que a gente falar, né, nesse decreto, a gente tem que pensar no limite máximo hoje de 120 dias. Então, seja para a suspensão do contrato de trabalho ou redução. Tá? Então, tudo hoje, o limite máximo é 120 dias. Então, a suspensão, que era de 60 dias, foi acrescida por mais 60 dias e hoje chega no limite de 20 dias. A mesma coisa com a questão da redução do salário jornada, que antes permitia-se essa redução por 90 dias, agora cresceu-se mais 30, totalizando 120 dias. E aquele combo é onde o empregador acaba utilizando a redução e a suspensão do contrato de trabalho, que se permitia antes por 90 dias, né, o limite máximo, foi acrescido também de mais 30 dias, chegando-se ao limite máximo de 120 dias. Então, todos esses prazos aí que são previstos na Lei 14.020 são agora sempre de 120 dias. Muito interessante, doutora. Agora, você acha que, passado esse período, o governo vai ter que acenar com mais medidas em relação aos benefícios ao trabalhador, ao empregador? Ou você acha que para por aí? Porque, na verdade, nós nesse momento estamos no platô da pandemia, então não vemos ainda uma saída tão rápida. Quer dizer, a gente analisa assim por alto, e a senhora é especialista, que talvez essa decisão seja paliativa, seja para resolver o problema do agora e dos próximos 60 dias. Só que a verdade é o seguinte, o problema não acaba, né, doutora? Infelizmente não acaba e essa é uma situação que, pelo visto, nós vamos ter que lidar com ela por um bom tempo, né? Mas o que eu tenho percebido e avaliado é que o comércio, a economia, ele tem aos pouquinhos voltado, né? Então, academias que antes estavam aí paralisadas começaram devagarzinho, retornando às suas atividades. Então, eu acho que com isso, né, os benefícios aí e as medidas que o governo tem implementado para
para a manutenção do emprego, das empresas, da economia, pode ser que elas diminuam, mas ainda é necessário, assim, muita ajuda, né, porque o setor como um todo ele está bem deficitário, mas com ações, né, dos pequenos empresários, todo mundo se ajudando, é possível aí que de uma forma paliativa, devagarzinho, tudo volte aí, não como antes, porque agora eu acho que a gente tem um novo normal, né, mas é possível aí que as coisas comecem a voltar. Agora, doutora, qual que, dentro disso, né, a senhora falou que existe esse novo normal, como a senhora vê o novo normal na Justiça do Trabalho? Bom, eu vejo a gente indo fazer audiências aí de máscara, sem cumprimentar ninguém, cada um no cantinho. Na verdade, uma situação que nós temos conversado bastante entre os advogados é que a situação de fazer uma audiência virtual, ela é bastante interessante para as partes, né? Nós temos alguns receios, às vezes, da questão de oitiva de testemunhas, né? Será que está garantido a questão de uma testemunha não ouvir o depoimento da outra? E isso a gente tem visto com uma certa com bons olhos essa possibilidade de você fazer algumas audiências, sejam elas iniciais ou de encerramento, virtualmente. Faz com que o advogado ele economize tempo, né, deslocamento e as empresas também nessa questão da disponibilização dos empregados, né, onde eles se deslocariam até o fórum, ficariam esperando, e hoje a gente tem uma certa facilidade, né, quando você faz essas audiências virtuais. Então a gente tem comentado aí no mundo jurídico que se ficassem só as audiências de instrução fisicamente, presencialmente, seria excelente para os advogados, né? E até para as empresas também, porque a gente consegue aí otimizar um pouquinho de tempo. Agora, com relação aos prazos, cumprimento dos demais atos processuais, a Justiça do Trabalho ela está bastante avançada em termos de digitalização, né? Então, toda a Justiça do Trabalho hoje ela já é virtual, né? Os processos são, em sua maioria, todos virtuais e eletrônicos. Então, em relação a esse acesso, né, aos autos que antes eram físicos e hoje são eletrônicos, para a gente isso já está bastante tranquilo e é ótimo você não ter que lidar com aquele papel. Mas ainda assim, uma questão que eu acho que é muito importante chamar a atenção é a questão do acesso à internet e às redes virtuais pelas partes, até por advogados, né? Infelizmente, nós estamos falando de uma minoria hoje que tem acesso a esses canais de comunicação, então isso é algo também que precisa ser trabalhado. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade aí para esclarecer mais temas aí da Justiça do Trabalho, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu conversei nesse Alesp Conecta de hoje com a doutora Pamela Giraldelli Mota, que é advogada especialista em Direito do Trabalho. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!